Amém. Boa noite a todos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 7. Nós estamos nessa série de pregações falando sobre as boas novas no Evangelho de João. E hoje nós estamos aqui nessa sequência desde o capítulo 1, chegamos aqui no capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Inicialmente nós iremos ler os versículos 1 até os 5. E eu pretendo aqui, se Deus assim nos permitir, ir até o final do capítulo 7. Todos abriram? Quem não abriu diz misericórdia. Eu espero. Eu tenho misericórdia de vocês. Oremos. Leiamos. Versículo 1. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Oremos. Agora sim, oremos. Bendito Deus e amado Pai, louvado Senhor e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Senhor, lemos a tua palavra, ainda iremos ler outros textos aqui dela. Mas assim como nós sempre fazemos, ó Deus, após cada leitura da tua palavra, nós rogamos pela iluminação do teu Santo Espírito. Ilumina-nos, ó Deus, em nosso entendimento, em nosso coração, para que ao sermos iluminados no entendimento, possamos compreender a tua palavra. E uma vez iluminados em nosso coração, possamos guardá-la no mais profundo do nosso coração. Ó Deus, ilumina-nos e nos capacita para que o entendimento seja pleno, seja real, seja verdadeiro. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. Para que através, ó Deus, desse instrumento, o Senhor e apenas o Senhor fale ao coração da tua igreja. Em Cristo Jesus assim eu oro e nele eu já te agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. O texto que a gente vai ver e que a gente inicialmente já leu, vai tratar de incredulidade. E quando se trata de incredulidade, nós temos dois problemas. O primeiro deles é que a gente não sabe o poder destruidor da incredulidade. Na verdade, a gente trata com a incredulidade de maneira muito leviana. A gente não tem muita responsabilidade quando o assunto é incredulidade. A segunda coisa que a gente tem é que a gente não sabe de fato o que significa incredulidade. Quando a gente pensa em incredulidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Não crer. É ou não é? Você pensa, incredulidade é porque não acredita. Isso sim é incredulidade? Sim, mas não apenas isso. A incredulidade também está no fato de você duvidar da palavra de Deus. Não apenas não crer, mas ter dúvidas. Isso é incredulidade. Incredulidade também é quando não há obediência. Também é incredulidade. E todas essas coisas juntas, elas são altamente destrutivas.
Elas são perniciosas, elas são malignas. Seja o não crer propriamente dito, seja o duvidar, seja a desobediência, tudo caracteriza e concretiza a incredulidade. E tudo isso é um perigo. Só que às vezes a gente trata com essas coisas de maneira banal. A gente banaliza a incredulidade. Como se fosse uma coisa que a gente pode conviver com ela facilmente e naturalmente, sem problema nenhum. E não é. Pense comigo. Quando Moisés manda os 12 espias e eles voltam com um relatório, o que 10 deles disseram? Hã? Fale mais alto. Que eles não iriam conquistar a terra. Não é isso? Mas o que Deus havia dito? Que a terra era deles, não foi? Então, no coração deles, eles duvidaram. Logo, o que aconteceu com eles? Não entraram na terra. Você consegue perceber a seriedade da incredulidade? A incredulidade fez com que os espias não entrassem, esses 10, né? Não entrassem na terra. E a gente lida com incredulidade de maneira tão banal e tão natural. Então a incredulidade é algo terrível. E hoje eu gostaria que nós pudéssemos ver 7 coisas que a incredulidade causa no coração daqueles que são incrédulos. Sejam daqueles que realmente não creem, seja daqueles que duvidam, seja daqueles que não obedecem. Amém? Mas para a gente chegar aqui no capítulo 7, eu vou fazer igual a gente fez na semana passada. Vamos voltar um pouquinho? Vá para o capítulo 5. Afinal de contas, a gente está vendo uma sequência, né? E a gente está vendo desde o capítulo 1. Mas para chegar aqui, a gente só basta voltar no capítulo 5. E por quê? Porque toda essa celeuma, toda essa confusão aqui, ela acontece depois que Jesus cura o paralítico, lá no tanque de Betesda. Aquele homem, 37 anos, paralítico. E aí Jesus cura ele, né? E aí eu até falei sobre isso na semana passada. Jesus manda ele fazer o quê? Pegar a maca e levar para casa. Olha, te levanta, pega tua maca e vai para casa. Aí o homem, 37 anos, paralítico, de repente se levanta, pega a maca, carrega, bota no ombro e vai para casa. Só que tinha um problema. Era sábado. E no sábado ninguém pode, ou não podia, trabalhar. Aí olha o versículo 16 aí do capítulo 5. Por isso, né, por isso aqui é por causa do que aconteceu lá com o paralítico. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Então, a partir daqui, os judeus entraram em rota de colisão com Jesus. E aí eles começaram a procurar alguma maneira de prender e matar ele. E aí, obviamente, depois daqui, o que vai acontecer? Jesus, ele vai multiplicar pães e peixes. Vocês lembram de toda a história? Ele vai multiplicar pães e peixes, ele vai andar sobre as águas, até que, lá no capítulo 6, vá para lá, por favor. Lá no capítulo 6, essa multidão que foi alimentada, que viu o milagre, ela vai atrás de Jesus. Versículo 2, uma grande multidão o seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. E aí é essa multidão aqui, que ele vai alimentar com a multiplicação de pães e peixes. Aí Jesus vai dizer para eles, olha aí versículo 26, vocês estão aqui, em verdade vos digo, que vocês vieram aqui não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. E aí eles dizem, olha aí, versículo 28, e eles perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. E aqui, pausa, olhe para cá. Eles viram Jesus curar o paralítico? Sim ou não?
Sim ou não, irmãos? Eles viram Jesus multiplicar pães e peixe? Até comeram, né? E se fartaram. Aí olha o que eles vão perguntar. Versículo 30. Que sinais tu faz para que vejamos e creiamos em ti? O que tu realiza? Como é o nome disso aqui, irmãos? Incrédulos. Como é que alguém que foi atrás de Jesus por causa da cura, que ao ir atrás de Jesus come dos pães e peixes multiplicados, e aí agora está dizendo quais os sinais que tu faz para a gente crer em ti? Incrédulos. E aí Jesus, ele vai falar aqui aquela palavra dura, né? Dizendo, olha, quem não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Olha aí capítulo 6, versículo 54. Quem não come da minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida eterna. E eu, aliás, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira bebida, o meu sangue é a verdadeira comida. Aliás, o contrário, né? A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E aí, por causa dessa pregação, versículo 60. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa é uma palavra dura que ninguém suporta. Versículo 66. Por causa disso, muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Incredulidade. Incredulidade. Aí a gente chega no capítulo 7, onde João está relatando toda a incredulidade, não só dos judeus, mas dos irmãos de Jesus. Versículo 5 que nós acabamos de ler do capítulo 7, porque os seus irmãos não criam nele. E o que eu acho mais interessante é que esses irmãos de Jesus aqui, entre eles está quem? Tiago, o autor da epístola, da epístola de Tiago, e quem mais? Judas, o autor da epístola de Judas, que aqui não cria nele, não creu nele. Então tudo que está acontecendo aqui no capítulo 7 é a consequência de tudo isso que a gente está vendo, toda essa incredulidade. E aí quando chega a festa dos tabernáculos, olha aí comigo, versículo 1. Versículo 1 e 2. Depois disso, depois de tudo isso que a gente viu, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. E isso é óbvio, não é isso? Porque, olha, ele sabia que os judeus queriam matar ele. Ele ia andar como? Em público? Não, até porque a hora dele não havia chegado, e ele diz isso. Então, por causa de não ter chegado a hora dele morrer, ele começou a andar não mais publicamente e não mais pela Judéia. Só que, versículo 2, chegou a festa dos tabernáculos. Estava próxima à festa dos judeus, que era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma das grandes festas dos judeus. Eles tinham a Páscoa, eles tinham o Pentateuco, eles tinham o tabernáculo. Era uma das grandes festas que todo mundo subia para Jerusalém para celebrar essa festa. E ela não durava só um dia, ela durava dias. Aí, os irmãos de Jesus dizem assim, tu tem que ir para a festa. Tu não quer ser conhecido? Se tu quer ser conhecido, tu tem que ir para Jerusalém para fazer o que tu faz lá. Se fosse aqui, no Ceará, porque eles estão zombando, tá? Se fosse aqui no Ceará, eles diziam assim, ó, tu não é o bichão? Vai para Jerusalém, fazer lá o que tu está fazendo aí. Não é o bichão? A gente sabe que eles estão zombando pelo que está no versículo 5. Eles não creram nele. Eles não acreditavam em Jesus. E aí Jesus diz o que para eles? Não, vai na frente, vão na frente. Versículo 6, porque o meu tempo ainda não chegou. E é por isso que ele estava andando de maneira oculta, porque a hora dele morrer ainda não havia chegado. Aí ele diz para eles, versículo 7,
Aliás, versículo 8: subi vocês, vão vocês, e eu subirei, e eu não subirei por enquanto, pois a minha hora ainda não chegou. E aí eles foram. Eles foram para a festa, mas Jesus foi depois. Versículo 10: tendo os irmãos de Jesus subido à festa, ele também subiu, mas não publicamente. Ele subiu em segredo, o que é óbvio, né? Para quem está ameaçado de quê? De morte, né? Você está ameaçado de morte, você não vai andar publicamente. Você vai andar se escondendo. E ele foi em oculto. Só que Jesus, ele foi em oculto, mas ele não foi para ficar em oculto, porque você vai ver que ele vai depois para o templo ensinar, né? Só que ele sabia que a hora dele não tinha chegado ainda, então ele sabia que ele não ia morrer ainda. Versículo 10: os judeus procuravam na festa e perguntaram: onde ele está? E havia muitas opiniões sobre Jesus entre o povo. Alguns diziam ele é um homem bom, mas outros diziam não, pelo contrário, ele engana o povo. O que é interessante aqui? Uns criam que ele era bom, outros criam que ele enganava, mas todos estavam procurando ele. Se não acreditava, por que procurava? Não é estranho, não é isso? As pessoas procuram mesmo sem crer. As pessoas procuram mesmo sem acreditar que ele é quem de fato ele é. Uns acreditavam que ele era bom, outros acreditavam que ele era enganador, mas todo mundo estava procurando. Cadê ele? Cadê ele? Todos procuravam. Vamos parar aqui, antes da gente seguir, porque aqui eu já quero começar a tirar as primeiras lições. Para não ficar apenas a minha narrativa, eu quero fazer narrativa e depois já ir fazendo as aplicações. A primeira aplicação que eu queria que a gente tirasse está no versículo 1. Leia aí o versículo 1. Depois disso, Jesus começou a andar na Galiléia porque não queria andar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. A incredulidade, ela sempre vai tentar matar Jesus. E é óbvio que aqui era matar Jesus fisicamente. Mas a incredulidade no coração de quem quer que seja, ela tenta matar Jesus no coração. Porque a incredulidade faz isso. Ela mata Jesus. Ela procura eliminar Jesus totalmente. Todos os resquícios de Jesus tentam ser eliminados no coração quando a incredulidade existe. Matar é eliminar, é não deixar rastros. E quando há incredulidade no coração de quem quer que seja, seja uma dúvida, seja de fato não crer, seja uma desobediência à palavra de Deus, essa incredulidade ela mata, ela mina, ela destrói Jesus no coração daqueles que são incrédulos. E a tendência é só piorar. Não há melhora quando há incredulidade, só piora. A incredulidade tenta matar Jesus de todas as maneiras. Porque aqui não vai ser a única vez que eles vão tentar matar Jesus. Daqui para frente, até o final do livro, vocês vão ver eles só tentando matar Jesus e eles só não matam porque a hora ainda não chegou. Porque quando a hora chegar, eles vão matar, porque a incredulidade já está lá no coração deles. A incredulidade mata Jesus no coração de todos aqueles que são incrédulos. Em segundo lugar, versículo 5. Nem seus irmãos criam nele. É isso que eu acho fantástico, né? Porque Jesus tinha esses irmãos, e esses irmãos eram próximos a ele. É ou não? Sim ou não? Mas a incredulidade, ela atinge no coração mesmo daqueles que são próximos de Jesus. Nem aqueles que estão ali no meio de Jesus, por assim dizer, estão livres de sofrerem no coração
a incredulidade. Basta uma dúvida. Basta uma desobediência para que a incredulidade comece a penetrar, e daqui a pouco já era. Até aqueles que eram próximos se tornam incrédulos. Quantas pessoas a gente conhece, meus irmãos, que a gente olhava e dizia, eu era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, e hoje estão longe? Quantos você conhece assim? Quantos? Porque a incredulidade, ela ataca o coração de qualquer pessoa, mesmo aqueles que estão próximos. Em terceiro lugar, e aí está aqui no versículo que a gente acabou de ler, 11 e 12. Vamos ler de novo. Os judeus o procuravam, perguntavam onde eles estavam, e muitos tinham opiniões sobre ele no meio do povo. A incredulidade, ela se dá porque mesmo as pessoas que o procuram não sabem quem ele é. Para muitos, Jesus é o quê? Vamos lá, vamos pensar aqui juntos. O que Jesus é para muitas pessoas? Um gênio da lâmpada? Né? Você esfrega a lâmpada, sai Jesus, você tem 3 desejos. Um grande filósofo, um pensador como nenhum outro. Um curandeiro, né? E as pessoas só procuram para serem curadas e depois que são curadas, solta a bombinha do ninja. Quem é Jesus? Sabe, um dos diálogos que eu acho mais legal é quando Jesus chega para o povo, para os discípulos e pergunta assim, ó, quem o povo diz que eu sou? E aí, como a gente leu aqui, as pessoas têm várias opiniões sobre Jesus. Mas aí Jesus diz, e vós? Quem vocês dizem que eu sou? E a questão aqui é, as pessoas que não são discípulos dele, elas podem ter várias opiniões sobre Jesus. Mas os discípulos precisam saber quem ele é. Porque quando a gente não sabe quem é Jesus, a incredulidade entra no nosso coração. Jesus não é só um filósofo. Jesus não é um homem bom. Jesus não é só um profeta. Jesus não é um revolucionário. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Rei. Ele é aquele que nos redimiu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus. Esse é Jesus. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar de saber quem ele é. Porque quando isso acontece, a incredulidade impera em nosso coração. Jesus jamais pode ser aquele que a gente se recorre em última circunstância. Jesus tem que ser aquele que a gente recorre toda hora, toda a vida. Aquele com quem a gente tem relacionamentos. Não apenas quando a gente está precisando, mas quando tudo está bem, nós estamos lá, falando com Ele, lendo a Escritura, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz, falando com Ele em oração. Senão a gente vai cair na incredulidade. E a incredulidade é destrutiva, meu irmão. Em quarto lugar, vamos continuar a narrativa, né? Aí Jesus, quando a festa estava na metade, como eu disse, a festa durava dias, tá? Versículo 14. A festa estava na metade quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então, na metade da festa, que na metade dos dias que durava a festa, um exemplo, tá? Não estou dizendo que dura isso, mas vamos supor. Vamos dizer que durasse uma semana.
Quando chegou na metade da semana, ele ia para lá. Dura 15 dias. Quando chegou na metade aqui, na primeira semana, ele foi para o templo. Só estou querendo mostrar que na metade da festa. Né? Não era um dia, durava dias. Então, na metade da festa, ele começou a ensinar. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de meu Pai, saberá se esse ensino é dele, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei, no entanto, nenhum de vocês cumpre, porque vocês procuram me matar. E isso aqui é uma das coisas mais malucas aqui. Porque Jesus está dizendo, olha, vocês procuram me matar. Aí olha o versículo 20. Ele tem demônio. Quem procura te matar? Aí olha o versículo 25. Então alguns do povo diziam, não é esse que vocês procuram matar? Vocês estão entendendo aí o negócio? Jesus está dizendo, vocês querem me matar. Aqui ninguém quer te matar. Aí tem outro grupo que diz, não é esse aí que vocês querem matar? Só que Jesus está dizendo que eles quebravam a lei de Moisés por um detalhe muito simples. Vocês lembram como foi que toda essa celeuma começou? Eu disse aqui no começo. Como foi que começou tudo isso? A partir de quando eles começaram a entrar em rota de colisão com Jesus? Por causa do sábado. E aí, é disso que Jesus está falando. Porque eles estão acusando Jesus de quebrar o sábado porque Jesus curou no sábado. Mas eles faziam circuncisão de crianças no sábado. E aí eles estavam acusando Jesus de ter feito o bem no sábado, sendo que eles faziam a mesma coisa. Porque é o seguinte, era lícito circuncisar uma criança no sábado? Sim ou não? Era lícito. Sim. Porque você está cumprindo a lei de Moisés. Quando você circuncida uma criança, você está cumprindo a lei de Moisés. Você está fazendo o que é bom. É por isso que Jesus, lá em outro texto, ele vai dizer assim, olha, se um animal cair no bueiro, cair num buraco, né? No sábado, vocês vão esperar até o outro dia para tirar? Claro que não. Você não vai deixar o pobre do animal lá. E aí, Jesus fez o quê? O bem. E eles estão acusando Jesus de fazer uma coisa que eles faziam. Veja aí, ó, versículo 23. Se um menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, porque é o seguinte, quando é que a lei de Moisés seria infringida nesse caso? O menino era circuncidado em quantos dias de nascido? No 8º. Então, se ele fosse circuncidado no 9º, a lei iria ser quebrada. Então é isso que ele está dizendo. Se vocês circuncidam a criança no sábado para que a lei não seja quebrada, olha só, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vocês se indignam contra mim que no sábado curei completamente um homem? O nome disso aqui é incredulidade. Porque desobedecer à lei é incredulidade. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá que esse ensino é dele. A incredulidade, ela vem quando não reconhecemos que o ensino vem do Senhor. Quando não reconhecemos que aquele ensino é do Senhor. Deixa eu dar um exemplo. Você já foi repreendido por alguém? Sim ou não? Alguém que disse, olha,
A Bíblia diz isso e você está fazendo o contrário. Como você aceitou? Aliás, como você reagiu, né? Quando isso aconteceu? Você disse assim, olha, ô irmão, obrigado, eu não estava vendo isso, mas agora eu estou vendo, eu vou procurar fazer assim. Fez isso? Ou você ficou chateado? Quem é você para me repreender? Todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus reconhecem o ensino dele. Quando nós rejeitamos isso, a incredulidade ela está em nós, ou está entrando em nosso coração. Todos aqueles que desejam, que querem fazer a vontade de Deus, saberão se esse ensino é dele. A incredulidade vem pelo não reconhecimento do ensino, pelo não reconhecimento e pela desobediência da lei de Deus. E eu quero falar uma coisa aqui, irmãos, e não se enganem. Todas as vezes que nós não aprendermos a palavra de Deus, escute isso. Todas as vezes que nós não aprendermos a palavra de Deus, nós iremos aprender outra coisa no lugar. Porque o ser humano é esponja. E se não aprendermos a palavra de Deus, se ela não for aquilo que habitar o nosso coração, outras coisas irão. Filosofias, ideologias, tudo isso habitará em nós. Se todas essas coisas aqui começarem a entrar e nós começarmos a rejeitar o ensino de Deus, você pode ter certeza que se nós não aprendermos a vontade de Deus, iremos aprender outra vontade. Porque não ficaremos neutros. Não tem como ficar neutro nesse mundo. Ou nós ouvimos a voz de Deus e aprendemos a sua palavra, ou nós iremos encher o nosso coração de tudo que é contrário a Ele. Não se engane. A incredulidade está quando não reconhecemos o ensino de Deus como sendo de Deus. Vocês entenderam? Em quinto lugar, versículo 24. Tudo que Jesus falou para eles sobre a lei de Moisés, eles estavam fazendo o que com Jesus? Eles estavam julgando Jesus, né? Porque Jesus havia curado no sábado. Mas a incredulidade torna o ser humano incapaz de fazer julgamentos. Olha o versículo 24. Julgai, não julgai pela aparência, mas julgai pela reta justiça. Quando a incredulidade está no coração de alguém, essa frase aqui, ela está lá também. Ó. Não julgue, não me julgue, não julgueis. A incredulidade já começou a entrar. Em Mateus 7, Jesus não está dizendo que a gente não deve julgar. Lá está escrito, não julgueis. Não está escrito assim? Mas o que Jesus está querendo dizer é que nós não devemos julgar com hipocrisia. Ele diz assim, como é que você consegue ver lá o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave do teu? Aí ele completa, como é que ele completa? Tira a trave do teu olho para que você possa enxergar o cisco no olho do teu irmão. Enxergar o cisco no olho do irmão é julgar. O que ele está condenando lá não é o julgamento, o que ele está condenando lá é o julgamento hipócrita. Quando alguém julga, sendo que ele está todo errado. Aí Jesus está dizendo exatamente isso. Não julguem pela aparência, julguem pela reta justiça, porque era exatamente isso que eles não estavam fazendo. O que eles estavam fazendo com Jesus era julgá-lo de maneira totalmente injusta.
Porque eles estavam julgando Jesus por ter quebrado o sábado, enquanto eles circuncidavam meninos do sábado. É justo? Não! A incredulidade nos torna incapazes de fazermos julgamentos justos. Incapazes. Todas as vezes que eu ouço alguém falar, olha, não me julgue, eu sempre lembro de Paulo falando aos Coríntios, capítulo 6. Porque lá no capítulo 6 de Coríntios, Paulo está tratando de um assunto muito interessante. O irmão levou outro irmão para ser julgado, né? É tipo assim, processou e levou para a justiça. Aí Paulo diz assim, olha, eu estou impressionado que no meio de vocês não tem ninguém que julga essa causa. Paulo está mandando fazer o quê? Julgar. Aí, no decorrer, ele ainda vai além. Ele diz assim, vocês não sabiam que a gente vai julgar os anjos. Vocês sabiam disso? Aí, a gente vai julgar os anjos. E alguém diz, não, me julgue. Está melhor que o anjo? Mas o que eu estou dizendo, a incredulidade nos torna incapazes de fazer julgamentos justos. Em sexto lugar, versículo 25. Então alguns do povo de Jerusalém diziam, não é esse que vocês procuram matar? Versículo 27, perdão. Entretanto, sabemos de onde ele vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Aqui é o seguinte, eles disseram, olha, está aí aquele que vocês queriam matar. Por que vocês não estão fazendo nada? É o que ele vai dizer no versículo 6. Aí ele vai dizer, será que esse é o Cristo? Aí eles dizem, quando o Cristo vier, nós não saberemos de onde vem, mas esse aí a gente sabe, então ele não pode ser o Cristo. Eles estavam tudo maluco. Porque a Bíblia dizia de onde o Cristo vem. Inclusive, olha só, no versículo 27, eles dizem isso. Agora, olha aí o versículo 41 e 42. Outros diziam, este é o Cristo, mas outros perguntavam, será que o Cristo virá da Galileia? Versículo 42, não afirma a Escritura que o Cristo, descendência de Davi, não vem de Belém? Lá atrás ele diz, a gente não vai saber de onde ele vem, agora ele já sabe. Tá tudo maluco, tudo confuso. Mas tudo isso aqui tem um nome. Que nome é? A incredulidade impede que as pessoas percebam tudo que vem de Deus. Tudo. Jesus estava ali na frente deles. Mas, obviamente, eles não o conheciam, né? Porque eles achavam que Jesus tinha vindo de onde? Da Galileia. Só que Jesus nasceu aonde? Em Belém. E por que eles achavam que Jesus era da Galileia? Hã? Ele não era galileu. Por que eles achavam que Jesus era da Galileia? Porque o que aconteceu foi o seguinte. José e Maria, antes de tudo, moravam na Galileia. Aí vocês lembram o que aconteceu para eles irem para Belém? Houve o censo. Aí eles vão para Belém e em Belém Jesus nasce. Quando ele nasce, eles não voltam diretamente para Galileia, eles vão para o Egito. E aí só depois da morte lá do rei, eles voltam. Só que eles não voltam para Belém, eles voltam para Galileia. Quando eles chegam na Galileia, Jesus ainda é criança. Então Jesus cresceu na Galileia, mas ele nasceu em Belém. Por ele ter crescido na Galileia, todos achavam que ele era galileu. O fato é que eles não conheciam Jesus. Porque se conhecesse, sabia que ele era belemita e não galileu.
Mas o fato é, a incredulidade nos impede de enxergar tudo que vem de Deus. E o que é pior, olha aí o versículo 32. Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito de Jesus, né, a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Além da incredulidade, de não impedir, aliás, impedir de ver tudo que vem de Deus, ela ainda quer tirar da frente dela tudo que vem de Deus. Você já pregou para alguém que disse assim, olha, não quero nem saber disso aí não, não quero saber nada de crente, já? Isso é incredulidade. Ela não apenas não reconhece que aquilo vem de Deus, como ela quer tirar da frente dela, que ela não quer ver, assim como eles queriam prender Jesus, tirar ele de cena. Não queriam ver. É isso que a incredulidade faz. Mas por último, sétima coisa que a incredulidade faz. Vamos ler versículo 37 até o final. Esse diálogo aqui, aliás, esse não, né? O próximo. É um dos mais interessantes de tudo aqui. Mas vamos ler, versículo 37. No último dia da festa, no versículo 14, Jesus vai para o templo ensinar, né? Na metade da festa. Agora, no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e começou a exclamar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do interior de quem crê em mim. Aqui Jesus está citando Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 12. Quando Ezequiel tem aquela visão de que os rios estão correndo do templo debaixo da porta, e aonde o rio passa, que estava tudo morto, começa a criar vida. É daqui que vem aquela música do Diante do Trono, Águas Purificadoras. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai gerar vida. Então Jesus está citando aqui esse Ezequiel, o Ezequiel 47, só que ele está dizendo que essas águas não estão correndo do templo, estão correndo dele, porque ele é a fonte da água viva. 38, como diz as Escrituras, água viva correrão do interior de quem crê em mim. E disse, isso referindo-se ao Espírito que os que nele crê haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, o que acontece é que Jesus, no último dia da festa, ele começa a pregar, e ele começa a pregar de maneira mais intensa. Falando sobre vida, falando sobre água viva que iria fluir do coração, do interior de todos aqueles que crescem nele. Mas quem é que os fariseus haviam mandado? Os guardas. Para quê? Para prender Jesus. Quem estava ouvindo a pregação? Os guardas. Só que os guardas voltam. Eles foram enviados para os fariseus e eles voltam. Versículo 45. Os guardas então voltaram aos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntavam: por que vocês não trouxeram ele? Porque eles foram para quê? Para prender. E voltaram sem ninguém. Aí o versículo 46. Os guardas responderam: nós nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Os guardas creram. Nunca ouvimos ninguém falar como ele. Nunca ninguém falou que aqueles que crescem fluiria vida do coração deles. E as palavras de Jesus não só ecoaram nos ouvidos dos guardas, mas desceram ao coração. Só que os fariseus, né? Pode, faça. Eram judeus, eram guardas do templo, mas eram judeus.
Aí os fariseus, versículo 47, eles dizem assim: vocês também foram enganados? Por acaso alguma das autoridades creu nele? Ou alguém dentre os fariseus? Mas essa escória que nada sabe da lei é maldita. A incredulidade, na prática, ela se incomoda com a verdade e se incomoda com a fé daqueles que creem na verdade. Ela não só se incomoda com a verdade, mas ela se incomoda com quem crê nela. Você já conversou com um ateu? O ateu, ele meio que se porta como o fariseu aqui. Essa ralé aí. Ele se acha superior. E ele se acha superior simplesmente porque eles acreditam que todos aqueles que creem, eles são alienados. Eles se acham superior porque eles se acham libertos por não acreditar em nada. E se alguém crê, ele se incomoda. A incredulidade causa isso. Além de não aceitar a verdade, ela se incomoda com todos aqueles que creem na verdade. Mas aqueles que verdadeiramente creem, a palavra de Deus soa diferente. Na mente, nos ouvidos e no coração. Ninguém nunca falou como esse homem falou. Nunca as palavras de alguém nos tocaram tanto. Nunca as palavras foram tão maravilhosas. As palavras de um homem foram tão maravilhosas nos nossos ouvidos. Eu estou tentando ver o que está por trás dessa afirmação deles, né? Nunca ninguém falou sobre isso. Nunca ninguém falou de vida dessa maneira. Nunca ninguém disse que do nosso coração poderia sair vida, estar cheio de vida. Nunca ouvimos isso. Essa palavra nos tocou. Ouvimos muitas e muitas vezes sobre a lei, mas nunca assim. Porque nunca ninguém falou como este homem. Jesus, é como Pedro disse, né? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ninguém fala como Jesus. Eu queria concluir aqui pedindo que você saísse daqui com essas 3 coisas que eu vou falar agora. 3 coisas para você sair daqui pensando. A primeira, nunca dê lugar à incredulidade no seu coração. Jamais. Jamais deixe que a incredulidade ela possa tomar conta, nem que seja 1 centímetro do teu coração. Porque se isso acontecer, ela vai matar Jesus aí. Ela vai matar Jesus no seu coração. 2. Jamais deixe de dar ouvidos aos ensinos de Jesus. Todas as vezes que eu ou qualquer outro irmão sobe aqui nesse púlpito e cobra a presença de vocês aqui para aprender, não é porque a gente não gosta de você. É o contrário. Porque a gente sabe que se você não aprender da palavra, outras coisas vão entrar. Então, em nome de Jesus, não deixe de dar ouvidos aos ensinos de Jesus. Por último, que em seu coração sempre haja admiração pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus em seu coração nunca se torne uma coisa comum.
Que todas as vezes que a palavra de Deus entrar no seu coração, que você se maravilhe com ela. Que você diga no seu coração: nunca nenhum homem falou jamais assim. Que as palavras de Jesus sempre causem em você admiração. Se assim você proceder, você estará seguro da incredulidade. Seu coração estará protegido e escondido em Deus. Admire-se da palavra do Senhor. E o seu coração estará livre da incredulidade. Fique de pé. Ore comigo, em nome de Jesus. Santo Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós somos gratos a ti, Senhor, por todas as vezes que a tua palavra é pregada. Eu te rogo todas as vezes, Senhor, e continuarei rogando, que a tua palavra seja pregada com toda fidelidade. Porque é somente pela tua palavra, Senhor, que em nosso coração haverá vida. Livra o nosso coração, Senhor, de toda e qualquer incredulidade. Não permite, nem por um segundo, nem um centímetro sequer, do nosso coração, que seja aberto, Senhor, para qualquer incredulidade que seja. Mas nos faz, ó Deus, pessoas que buscam aprender do Senhor todos os dias. Para que em nosso coração a admiração pela tua palavra nunca deixe de existir. Porque nós sabemos o que acontece com todos aqueles que deram espaço, margem, brecha, para que a incredulidade entrasse. Homens e mulheres que um dia já foram homens e mulheres de fé, de Deus, hoje não estão mais nos teus caminhos. Porque a incredulidade, ela mata Jesus no coração. E é por isso que a nossa oração é que o Senhor não permita que a incredulidade entre, mas que o nosso coração seja protegido, escondido no Senhor. Que a gente nunca deixe de ouvir a tua palavra e nem se admirar dela. Abençoa cada um dos que vieram aqui nessa noite. Cada irmão, cada um daqueles irmãos que nos visitam. Obrigado, Pai. Leva-nos para as nossas casas, mas que a tua palavra não deixe de trabalhar em nosso coração. Leva-nos em paz, nos protege no caminho de volta, e que nós possamos sair daqui, Senhor, de duas maneiras. A primeira, cheios da tua palavra e do teu Espírito. E a segunda maneira é com a certeza que verdadeiramente nós te adoramos. Não como queremos, mas como o Senhor merece e deseja ser adorado. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de prestarmos esse culto ao Senhor. Recebe cada louvor e oração que fizemos aqui nessa noite. E do fundo do coração esperamos que tudo tenha sido conforme a tua vontade e que o Senhor tenha se agradado desse culto. Faz assim, Pai, com cada um de nós. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos,
No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão com a paz de Jesus. Amém.